Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Senda Mística Tarô. É sempre um prazer te receber aqui. Nesse vídeo, nós vamos ver as energias para o signo de Gêmeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso ajuda ao YouTube entender que aqui tem conteúdos bacanas. E ele vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então, a tua força é muito importante para esse canal crescer. Se inscreva, ativa o sininho para não perder as notificações dos conteúdos que eu deixo aqui no canal. Deixa também o seu comentário, a sua curtida. Isso me dá força, isso me motiva a trazer mais conteúdos aqui para você. Então é sempre muito importante a sua participação. Sem falar que às vezes a gente conversa ali, né, pelos comentários, principalmente nos comentários lá na comunidade do canal, onde a gente consegue falar um pouquinho sobre os conteúdos, ter uma troca bacana, e isso é extremamente importante para mim. Então, troca aqui a tua força comigo, para que cada vez mais eu traga conteúdos aqui para vocês. Vamos lá, energias para o signo de Gêmeos. O tarô pode mostrar o que a espiritualidade quer conversar com os nossos amigos nesse momento em que eles assistem esse vídeo. Aqui eu vejo pessoas com medo de realizar algo, com medo de tomar ação, de partir em busca de algo. Por um lado, vocês sentindo o receio, né, de não serem bons o suficientes, por outro, de não terem experiência suficiente. E olha como é interessante, né, a intuição, a espiritualidade conversando com a gente. Quando eu deitei a primeira carta, que é a carta do mago, eu deitei a carta e fui embaralhar e olhei para a carta e pensei, quanto poder, quanta força, quanta energia. Porque o mago fala da manifestação, mas através ali da própria ação do mago, né? Ele manifesta quando ele combina, quando ele organiza os elementos. E aí veio o 5 de espadas, que fala justamente do medo de não ter a vitória, de não ser bom o suficiente, o receio de um embate e ser o perdedor, né? Então, aí começa a fazer um sentido essas três cartas iniciais. O medo aqui de ter esse poder, o medo da ação que o mago promove, o medo de não ser suficiente, de ser novato, de ser inexperiente ou de estar diante de algo novo que você não conhece, né? O medo de se perder diante dos caminhos, medo de ser inocente, e aparecem vários medos. Mas as cartas falam que você pode realizar sem medo, com equilíbrio, de forma muito pensada, de forma bastante organizada. Você pode realizar e usar esse receio que você tem como um motivador, transformando esse polo, né? Então,
Eu vou com medo porque eu tenho outro ponto que me sustenta. Eu posso ser inexperiente, mas eu tenho força de vontade, atividade. Eu quero realizar, eu quero aprender com os experientes. E aqui fala que a partir do momento que você começar, né, do tipo, tô com medo, mas vai com medo mesmo. Quando você se organizar dessa forma, você recebe os frutos dessa ação. Então, o que falta é o movimento para você. É o tipo, vou com medo mesmo, não importa. E a partir do momento que você começar a agir, as cartas mostram que esse medo vai embora. E aí muita gente aqui vai olhar para trás e vai pensar assim, nossa, como eu via essa situação tão gigante e de repente ela não é tudo isso. Eu estava pintando como um monstro, mas não era. Não era tão grande, não era tão assustador. Aí você começa a acreditar mais nesse poder de manifestação que você tem, né? Nesse poder de vontade, de ação. Você começa a perceber que quem faz o seu caminho é você. E que sim, receios vão aparecer, dúvidas, inseguranças, incertezas, elas fazem parte desse desafio que é estar aqui nesse momento na Terra, vivendo as questões que nós enfrentamos. Faz parte. E às vezes, mesmo sendo difícil se equilibrar no meio desse caos todo que é, né, essa era da modernidade, da transmissão de dados numa velocidade absurda, ao tempo inteiro a gente tendo que se atualizar diante das coisas que aparecem, mas mesmo assim você vai conseguir encontrar o caminho que você precisa, desde que se movimente, desde que pare de colocar o medo de falhar como algo maior do que a própria ação. Você está ali visualizando algo do futuro que não aconteceu, mas numa visão muito negativa sobre si. E aqui aparecem pessoas que já construíram muita coisa na vida, que desempenharam com muito esforço, com dedicação. E por que esse medo agora aparece? Você está lidando com situações onde tem pessoas que estão muito à frente de você, tem mais conhecimento, ou tem mais experiência, tem mais idade. O que amedronta você? Está me vindo muito, apesar de não ter propriamente aparecido aqui nas cartas, mas um recado da espiritualidade está me vindo muito aqui, alguém indo estudar fora ou recebeu uma proposta, né? Participou de algum processo seletivo e de repente estavam meio em dúvida se ia dar certo, mas vocês são chamados aí para estudar fora. É como se vocês quisessem, agora que está acontecendo, bate um medo. E aí? Vou estar em outro lugar, em outro país, para muitos no outro lado do planeta, do outro lado do Atlântico. E aí? O que eu vou fazer lá sozinha, sozinho? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir me virar? Será que eu falo bem a língua daquele local? Eu vejo pessoas nessa situação. Se essa situação é sua e você se planejou, você se organizou, né? Essa decisão a gente não toma de um momento para o outro, né? De ir viver em outro país. A gente se organiza. Se você se organizou, se você se preparou, se você buscou informações não só sobre o local que você vai residir, mas o que você precisa saber falar, o que você precisa, em questão de costumes, saber. Aqui as cartas falam, vai. Você já se preparou para isso?
Você agora vai estar colocando em prática o que você já tem. Porque o mago já tem todos os itens, ele já tem todos os elementos para ele fazer a manipulação das energias e manifestar. Então você já tem as coisas em mãos. Você só precisa ter a confiança em si de que esses elementos estão lá. Você é inexperiente, você não vivenciou fora, não vivenciou uma realidade nova até agora, não importa. Todo mundo é inexperiente em alguma situação na vida e a gente vai aprendendo a lidar, porque coisas novas acontecem o tempo todo na nossa vida. Então aqui fala que você já tem a possibilidade, isso vai te trazer equilíbrio, que você vai se sentir muito empolgada, muito empolgado. Então as cartas falam, se movimenta, porque os frutos disso vão ser muito bons. E mais do que isso, vai fazer você se sentir muito bem com você mesma, com você mesmo. Você vai estar trilhando algo que você quis muito. Você vai trilhar para muita gente um sonho de muito tempo. Você vai aprender a olhar a vida de vários outros pontos que você não conhecia até então. Então isso vai romper horizontes, tanto horizontes internos, quanto aí para um futuro glorioso para vocês. Então aproveitem, assumam com força, com vontade, com garra essa possibilidade, partam em busca da ação, coloquem para movimentar essa energia que está aí, para vocês, não duvidem desse poder que vocês têm, tá bem? Um abração para vocês, espero vê-los no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.